O Alto da Barca do Inferno é uma obra que retrata o final da vida de diferentes pessoas, no caso no seu pós-vida, retratando o diálogo entre o diabo, o anjo e os pecadores, tais esses que tentam sempre comprovar que merecem ir para o céu. Escrito por Gil Vicente, o livro é dividido em cenas e marcado em versos, onde foi escrito em 1517 pelo português humanista. Gil Vicente nasceu na cidade portuguesa de Guimarães no ano de 1465. Foi um dramaturgo e poeta português, o mais importante e representante da literatura renascentista em Portugal antes de Camões. Criador de vários autos, é considerado o fundador do teatro em Portugal. Nesse período, surgiu a corrente denominada de humanismo, que representou a quebra do teocentrismo para o antropocentrismo. As ideias humanistas começaram a influenciar a literatura portuguesa por volta do ano de 1434. O teatro vicentino se desenvolveu numa fase de mudanças socioeconômicas que aconteceu na Europa e em todo Portugal. E esse foi o movimento que preparou o terreno para o que conhecemos como o renascentismo. As viagens a outros continentes quebraram paradigmas apresentados na sociedade internacional, mudando o ponto de vista da sociedade medieval. Via seus vícios e utilizava das classes sociais para poder fazer críticas, mas não perdoava nenhuma dessas classes, porém, não focando em nenhum sujeito que representava alguma instituição. O mais interessante do poeta dramático é a utilização da dualidade. Ele é um dos principais e mais importantes artistas do humanismo. Isso, Gil Vicente constrói um teatro vivo no confronto entre a Idade Média e a Renascença, tornando suas produções ricas em temáticas. Sendo encenada oficialmente para a corte portuguesa em 1517, a peça O Alto da Barca do Inferno ainda está presente na atualidade, sendo adaptada para termos de linguagem ou sendo representada por quadrinhos. A obra é muito mais ainda apresentada no meio da educação, onde é vista no ensino médio, sendo um assunto relevante para concursos públicos e privados. Junto a todas essas informações, vamos agora para o nosso quiz. Quer começar? Não, pode começar aí. Tá bom, então. A primeira pergunta. Indique a afirmação correta sobre o Alto da Barca do Inferno de Gil Vicente. Presta atenção, hein? A. É intrinsecada a estruturação de suas cenas, que surpreendem o público com o inesperado de cada situação. B. O moralismo vicentismo localiza os vícios não nas instituições, mas nos indivíduos que os fazem viciosos. Você estudou isso? C. É complexa a crítica aos costumes da época, já que o autor primeiro a relativizar a distinção entre o bem e o mal. D. Tem problema. Vai ler logo aí, pô. D. A ênfase dessa sátira recai sobre os personagens populares mais ridicularizados e mais severamente punidos. E. A sátira é aqui demolidora e indiscriminada, não fazendo referência a qualquer exemplo do valor positivo. Não tem aquela alternativa de eliminar duas, não? Tá bom, você pode eliminar duas. Elimina aí duas aí. Tá, elimina a E e a D. A E e a D. Sim. A, B e C. Tá bom. Qual você acha que é? Repete, por favor. É intricada a estruturação de suas cenas, que surpreendem o público com o inesperado de cada situação. Mas não é por cento, então é... B. O moralismo vicentino localiza os vícios nas suas instituições, mas nos indivíduos que as fazem viciosas. Não sei não, vou ler assim. C. É complexa a crítica aos costumes da época, já que o autor primeiro a relativizar a distinção entre o bem e o mal. Eu acho que é C. Errou! Ué, por quê? É a B. Ele não fala das instituições, você falou isso, mas ele fala dos indivíduos. Verdade. Sua vez. Beleza, agora é minha vez. Essa daqui é da PUC. Ó. PUC. Considerando a peça O Alto da Barca do Inferno como um todo, indique a alternativa que melhor se adapta à proposta do teatro vicentino. Letra A. Preso aos valores cristãos, Gil Vicente tem como objetivo alcançar a consciência do homem, lembrando-lhe que tem uma alma para salvar. B. As figuras do anjo e do diabo, apesar de alegóricas, não estabelecem a divisão maniqueísta do mundo entre o bem e o mal. C. Os personagens comparecem nesta peça de Gil Vicente com um perfil que apresentavam na Terra, porém apenas o onzeneiro e o parvo apontam os instrumentos de sua culpa. D. Gil Vicente traça um quadro crítico da sociedade portuguesa da época,
porém poupa por questões ideológicas e políticas a igreja e a nobreza, ou entre as características próprias da dramaturgia de Gil Vicente, destaca-se o fato de ele seguir rigorosamente as normas do teatro clássico. É a letra A? Tá certo. Eu acertei? Se ferrou. Coisa chata. Bom, ficamos com mais um quiz, espero que tenham gostado.